sobre fazer amigos a partir do nosso amigo Jesus. E hoje eu quero, assim, dando um pouco de continuidade, quero ler um versículo com você de Provérbios, que está em Provérbios 13, 20. Você pode ficar de pé mais uma vez? É apenas um versículo, mas a importância de nós darmos a Deus e a sua palavra o lugar que ela deve ocupar no coração de cada um de nós. Provérbios 13, 20. Quem é um pouco mais antigo na igreja sabe que eu sou um motivador para que você leia Provérbios de maneira ininterrupta. Como é? Leia um mês, leia 2 meses, leia 1 ano, leia 2 anos. Coloque na sua leitura tudo da Bíblia, mas inclua Provérbios. Porque Provérbios tem muitos ensinos, tem muitos princípios que precisam entrar na nossa mente e ser sintetizado e vir para o coração para a gente melhorar o nosso estilo de vida, melhorar o nosso estilo de relacionamento. Amém? Provérbios 13, 20 diz o quê? Quem anda com o sábio, mais se tornará mal. Olha que interessante. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Agora, só ouça na linguagem da Bíblia a mensagem do nosso doutor e pastor Eugênio Peterson. Veja o que ele diz nessa linguagem que ele coloca, que é uma linguagem assim muito especial, pessoal do pastor Eugênio Peterson, pastor há 50 anos da mesma igreja. Ele diz assim: diga-me com quem andas, e eu lhe direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. Veja que é o mesmo versículo, mas na linguagem do doutor Eugênio Peterson. Diga-me com quem andas e lhe direi quem você é. Esse é até um ditado quase que popular, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem você é. Quer dizer, é um princípio bíblico que se tornou popular, não é? E ele diz que se você anda com a pessoa insensata, você pode, na linguagem antiga, dar com os burros na água, ou a vaca ir para o brejo, ou a coisa ficar difícil. Amém, igreja? E como a gente falou de fazer amigos, e se faz amigo você andando com alguém, amém ou não? Você andando com uma pessoa. Então, hoje, o nosso assunto é esse, a construção de um relacionamento saudável. Mas a gente tem que ver com quem a gente vai construir esse relacionamento. Todos estão entendendo? Amém? Então vamos orar, fecha seus olhos. Pai querido, nós apresentamos a Ti esse tempo, Senhor, que estamos aqui, esse tempo de alegria, esse tempo em que lágrimas já vieram ao nosso rosto, aos nossos olhos, pelo testemunho do diácono Leandro e Bete, Senhor. Pai, com tudo que nós apresentamos aqui, cada criança, cada família, Pai querido, nós queremos Te agradecer por esse privilégio. Nós somos uma igreja de famílias, Senhor, e Tu és um Deus que quer abençoar a família. Por isso, nesse momento que nós vamos refletir nesta palavra, nós vamos refletir nesse assunto, que o Espírito Santo tenha liberdade para tocar em cada um de nós, para melhorar os nossos relacionamentos, para melhorar, Senhor, para que nós sejamos facilitadores, Senhor, não sejamos pessoas inertes, Senhor, durante a nossa vida, porque a nossa vida, Senhor, existe uma caminhada, e nessa caminhada que a gente possa formar, Senhor, ajudar a formar caráter de pessoas, ajudar a dar um toque, Senhor, na vida de pessoas, para que eles possam melhorar sempre a partir daquele que é o nosso modelo, daquele que é o Senhor Jesus. Eu oro nesse momento por essa reflexão, por esse compartilhar, Pai. Eu vou estar compartilhando, toma o meu coração e a minha mente, que as palavras dos meus lábios, Senhor, sejam palavras escolhidas por Ti, para penetrar corações, penetrar a mente. Pai, quiçá, nesta manhã, pessoas sejam mudadas,
as pessoas tomem atitude de mudança em suas vidas, para que eles possam usufruir do benefício de mudar e de ter uma boa amizade na sua vida. É a minha oração que faço no nome de Jesus, que a igreja diga amém. Pode tomar o seu lugar. Eu vou falar aqui, meus irmãos, alguns ditados que vovó dizia lá no passado, mamãe dizia, quem dorme com porcos, farelo come. Que coisa, né? Pesado até, não é? Pássaro que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Macaco velho, ninguém sabe dessa? Não põe a mão na cumbuca. A cumbuca, você bota um amendoim lá dentro da cumbuca, o macaquinho novo, ele mete a mão, aí fecha. Aí ele não consegue tirar. O macaco velho olha e ele quebra a cumbuca e pega o amendoim. É interessante. Pássaro na muda não canta. Pato novo não dá mergulho fundo, ele pode se afogar, né? Irmãos, são ditados populares que têm princípios. Quando mamãe dizia, o papai dizia lá no passado, cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você anda, ó. Está tudo aqui, ó. Se transformou em ditados populares, com verdades implícitas, para que a gente pudesse educar nossos filhos. Papai nunca foi erudito, nunca foi de leitura, nem mamãe, mas eles sempre falaram para mim, cuidado com as suas amizades. Porque nós queremos fazer amigo, isso é intrínseco, isso está dentro de cada um de nós. A gente precisa disso, porque não dá para viver uma vida sem amizades, sem companheirismo. Pô, às vezes a pessoa se forma e é um grande profissional, por falta de uma rede de relacionamento, ele fica desempregado. Porque a maioria dos trabalhos hoje, nesse momento de grande competição, é por rede de relacionamento. É por alguém que indica, quem pode dizer amém aí? É por alguém que indica o outro. Porque essa pessoa fica, sabe, às vezes é um aluno 10, 9 e 10 na faculdade, e aquele aluno 5, 4,5, 5, 6, o cara está trabalhando, está bombando, 9 e 10, está desempregado. Porque não se relaciona. A vida é uma rede, é uma teia de relacionamentos. E nós precisamos entender, meus irmãos, que não dá para ser amigo de todo mundo. Porque nós vemos para esse ditado aqui, que alguns ditados desses quer dizer assim, encrenca. Alguns ditados desses aqui quer dizer, olha, você está enrolado, você está com a tua vida complicada. É isso que quer dizer. Isso que quer dizer quando diz assim, ó, você, passarinho que vai voar como morcego, olha, seu dia não vai terminar bem. Porque o morcego dorme de cabeça para baixo, e você acompanhou a ele, você entrou numa encrenca. Alguma coisa vai dar errado. Vai ser um desastre. É na linguagem de hoje, deu ruim. Deu ruim. Algumas amizades, alguns companheirismos, dá ruim, meus irmãos. Dá ruim. E eu quero, meus irmãos, dentro desse tema, compartilhar com você. Nós somos o que lemos, o que assistimos. Tem gente com a cabeça cheia de filme, de televisão. Tem gente com a cabeça cheia de novela. Tem gente com a cabeça cheia só de política. Tem gente, sabe por quê? A gente é o que a gente coloca para dentro. E se você não tem, não quer dizer que você não pode assistir um bom programa político, ou econômico, ou um bom, claro que você pode, mas a dosagem da palavra, para nós que somos crentes, tem que ser maior. Porque senão as coisas que entram dominam você. Às vezes você é dominado pelo entretenimento. Tem muita gente que gosta do videogame, de jogar. Mas olha, claro, o divertimento é importante. Deus nos dá espírito de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Então, eu gosto de jogar futebol. Hoje não jogo mais, porque minhas pernas não aguentam. Então, eu tenho que fazer outra coisa, não é? A gente precisa. O lazer é importante.
O descanso é importante, tanto é que Deus que criou o tempo de descanso. Agora, esse tempo de descanso, veja como você usa ele. O tempo de descanso com a família, descansar com a família, descansar com o cônjuge, descansar com os filhos, é importante. Esse tempo, tudo tem equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Então nós somos formados pelos amigos que a gente anda. E os amigos são importantes, irmãos. O Eugênio Peterson conta, quem quiser comprar uma Bíblia dele, compre uma Bíblia dele de estudo. Ele tem muito toque importante. O homem tem 50 anos na mesma igreja. A Bíblia é uma mensagem de estudo. Compre, vai enriquecer. Não vai fazer o que o Espírito Santo faz. Entendam as coisas. O Espírito Santo é outra coisa. Ele é o maioral no nosso espírito e na nossa alma. Agora a gente precisa ler. A gente precisa se informar. E ele disse para mim, num dos textos aqui, ele diz assim, eu fui a um retiro no verão, e teve uma pessoa que disse assim, vamos às terças e quintas fazer um estudo bíblico? Ele disse, vamos. E ele disse, durante 3 meses, terça e quinta eu estava lá estudando com ele, e a gente compartilhando. Eu não sabia o que era isso, nem ele sabia. Ele estava me mentoreando e eu não sabia. Nós éramos ignorantes nesse mistério, não é? Nessa atividade. Mas ele estava me formando e eu estava formando ele, porque ninguém pode andar sozinho. Na caminhada da vida, existem muitas ladeiras, existem muitos precipícios, a gente precisa estar de mão com alguém, irmãos. Aí ele disse, a gente não sabia o que estava fazendo. O que a gente estava fazendo? A gente estava ajudando um ao outro a caminhar. Ajudando um ao outro, vai tomar um cafezinho ali no partage e bate um papo com o outro. Sabe, nós somos formados, meus irmãos, na universidade, sim, mas a maior universidade é a vida que vivemos. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Ensina-me a viver cada dia. Ensina eu a desfrutar do presente que é um presente de Deus, com qualidade, não com desperdício. Não com desperdício. Às vezes a pessoa fica 4 horas diante da televisão, comendo pipoca, coçando o pé, com um short largo, sem camisa, sabe? Podendo estar lendo um bom livro. Irmãos, para que a gente possa, meus irmãos, sabe, viver com qualidade. Buscar sabedoria, irmãos, é para que a gente viva com qualidade, para que a gente não perca tempo. Para que a gente vê a vida passar e dizer assim, o que eu fiz? E às vezes o tempo passa, ele não constrói nenhuma família. Ele não constrói nenhum relacionamento, ele não tem ninguém para ele ligar. Ele não tem ninguém para marcar um encontro, para conversar. E isso a nível pessoal e a nível até de casais. Eu descobri, meus irmãos, depois que aceitei Jesus, que a gente precisa de amigos. Amigos como a gente é família, famílias amigas, casais amigos, não é? Quando eu pertencia ao planejamento de casais de Alcântara, sabe, tinha 2, 3 casais que colaram comigo e com Maria José, da gente sair junto, da gente compartilhar junto, de visitar a nossa casa. Amigo se visita, porque é importante, meus irmãos, para que a sabedoria seja conquistada passo a passo, a capacidade de julgar coisas acertadas, seguir um curso melhor, baseado no conhecimento, no acompanhamento da situação. Isso é sabedoria, saber analisar, saber avaliar. O autor do Salmo, no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda no conselho do ímpio. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não aceita conselho de ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, meus irmãos. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E ele medita na sua lei, meus irmãos, de dia e de noite. E aí, depois desse processo todo de negação, aí ele é como uma árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Todo mundo quer ter sucesso, mas esquece de passar pelos nãos que nós precisamos dar para nós mesmos. Quem pode dizer amém?
nãos para nós mesmos. Porque às vezes a gente tem dificuldade de dizer não para os outros e muito mais de dizer não para a gente mesmo. Sabe, a gente precisa aprender, sabe? Precisa aprender. E eu tenho um exemplo, meus irmãos. Quando eu aceitei a Cristo, eu era apaixonado por jogar bola. E eu era até dono de uma bola e dono de um time. Porque eu queria me garantir que eu não seria barrado nunca. Hã? Pois é. Para me garantir, eu montei um time de futebol de salão, que eu era apaixonado por futebol de salão. Porque a juventude, o preparo físico, não é? Então eu gostava, porque era um jogo de muito corpo a corpo, muito impacto, e eu gostava, um jogo de rapidez, e eu gostava de futebol de salão, né? E eu tinha um time de futebol, e aí eu aceitei Jesus, e aí acabou o time de futebol. Eu levei, inclusive trouxe o material para a igreja, a gente chegou a jogar algumas vezes. Eu criei um campeonato no primeiro ano do Nova Vida de Santa Catarina. Eu motivei o pastor a criar um campeonato, não é? Um time de tudo quanto é lugar. Aí a gente acabou com o campeonato porque o pessoal era muito violento. Tinha uns times aí de algumas igrejas que o pastor dizia assim, mas é da igreja esse rapaz? É da igreja, é crente. Mas ele quase quebrou a perna do outro. Falei, mas é crente. Nós fomos jogar lá em Itaboraí, aí, sabe, com várias igrejas e vários pastores, teve que acabar o campeonato no meio do caminho, porque deu briga, deu ruim. Deu ruim. Então, quer dizer, eu fui desistindo de jogar futebol, mas eu ainda gostava de um carteadozinho. Quem gosta de um carteadozinho, hein? Eu sabia tudo de baralho, irmão, tudo. Ronda, pife, canastra, buraco, sabia tudo. Tudo de boa. Eu me especializei, porque eu tive um tio que trabalhou em cassino, e ele me ensinou tudo. Eu era apaixonado por carta, porque você passava a noite toda fumando um cigarrinho, tomando um conhaquezinho Domecq, chegava a estalar a língua, e a noite toda jogando um buraquinho. Não, vamos botar a partida de 5.000, porque aí... E também gostava de um dominózinho, de uma sinuca. E às vezes eu ia para a casa dos cunhados, chegava lá, montavam logo a mesa. Quando foi um dia, a minha esposa, que é pentecostal, ela disse assim, não está harmonizando alguma coisa. Eu falei, o quê? Eu estou jogando com seus irmãos, mas tem alguma coisa errada. Irmãos, sabe por quê? Tem muita coisa que a gente faz porque não chegou o entendimento ainda. A gente não se liga, mas eu estou em família, eu não estou em roda de escarnecedor, não, com um monte de pessoa bebendo, e você ali, bati, ganhei, não, sabe, irmãos, eu tive, meus irmãos, eu precisei me conscientizar disso, meus irmãos, para que eu pudesse entender o que o salmista está dizendo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém à roda dos escarnecedores, nem se assenta. Irmãos, e aí eu fiz um estudo sobre o baralho e descobri que o baralho foi inventado por um negócio maligno. Eu fiz um estudo na época, e não sei se cheguei a compartilhar com a igreja lá no galpão ainda, porque teve uma turminha aí que se apaixonou por buraco. Onde via eu estava vendo joguinho de buraco, não é? Não, mas eu estou fazendo inocentemente. Eu falei, tá, mas no meio disso aí tem mandinga. A pessoa não sabe, não é? São pequenas brechas. Pequenas brechas, meus irmãos, são pequenas brechas que o inimigo entra e destrói a vida da pessoa. Então, irmãos, eu precisei dizer não para isso tudo. Deixei de me relacionar com meus cunhados? Claro que não. Eu não bebo com eles, mas eles são minha família. E eu tenho uma boa relação, e não é pouco não, são 7 cunhados. Não é? Eu tenho uma boa relação com todos eles. Agora, todos nós precisamos entender, todos, nós somos suscetíveis, nós temos facilidade de andar em caminhos que criam problemas. Todos nós temos essa facilidade.
A sabedoria diz assim: aproxime-se do sábio. E ela diz também: afaste de quem não é sábio, afaste do tolo, afaste do insensato. Afaste-se. E eu tenho aqui, para a gente fazer um comentário, Provérbios 7, que é um exemplo. É um exemplo, Provérbios 7, de uma pessoa infantil e que se aproxima da coisa ruim. E ele, apesar dele ser alertado, mas ele se aproxima, sabe? Ele é advertido, mas ele vai se aproximando da coisa ruim e acaba a vaca indo para o brejo. Provérbios 7 diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos olhos, ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem de quê? Da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com palavras. Olha, aí começa ele: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de quê? De juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada, é inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. O menino estava todo bobo. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só volta da lua cheia, ele se tornará para casa. Versículo 21, seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, o jovem, sem juízo, num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dar-me ouvidos e ser atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, não ande perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Sabe quem é essa prostituta? Provérbio trata tanto a sabedoria como a não sabedoria como mulheres. Mulher é atraente. É a insensatez, também é uma mulher. Também é uma mulher. Irmãos, depois, capítulo 8, você lê em casa, que fala sobre a sabedoria. Mas eu quero compartilhar com você. Usou-se muito o termo nessas mudanças políticas, econômicas, que a gente vem passando, o termo que os economistas diziam assim: está tudo sintonizando para uma tempestade perfeita. O que precisa acontecer para ter uma tempestade perfeita? Precisa de uma nuvem bem pesada, precisa dela estar sobrecarregada para começar os trovões e acontecer um temporal.
É o chamado contexto de tempestade perfeita. E uma tempestade perfeita na vida da pessoa, sabe, às vezes falta um detalhe para acontecer. E está faltando só aquela gota d'água. Aí aquela gota d'água vem e acontece o desastre. Essa pessoa foi atrás de uma mulher, porque ele estava zanzando na rua, e a Bíblia diz aqui sem juízo, e já era noite, e ele encontra com a mulher, e a mulher o arrasta. Ele não sabia que através das lisonjas ele estava indo para a morte. Para a morte. Irmãos, vamos pensar um pouco na Bíblia, quando é que aconteceu algumas coisas que a tempestade foi quase perfeita. Imagine José na casa de Potifar. José é bonito, eficiente, competente. A mulher de Potifar, bonita, cheirosa. Potifar colocou tudo nas mãos de José. Tudo. Tudo. Não tinha nada nos negócios e na casa de Potifar que não estava sob a responsabilidade de José. E começou-se a formar uma tempestade. E a tempestade só não foi perfeita, sabe por quê? Porque tinha a mulher que queria José. Você acha que José não a queria? É claro que queria. Como é que uma mulher se insinua para um homem e o homem não quer? Claro que ele quer. Mas daí ele aceitar. E Potifar estava lá, agarrado com Faraó. Potifar era um assessor de Faraó, que tinha que estar sempre lá assessorando Faraó. Entendeu? Potifar estava lá agarrado com Faraó, e a mulher ficava sozinha em casa com José. Uma tempestade perfeita para acontecer. A mulher queria, José também queria. Não tinha ninguém em casa, e os dois eram jovens. Uma tempestade perfeita. Mas deixou de ser perfeita para não acontecer, por quê? Quem pode me dizer? Por causa do temor a Deus. Por causa do respeito a Deus. Não vai me dizer que José não tinha vontade de ter uma relação com aquela mulher. Claro que ele tinha. Só não era lícito. Não era lícito. Então a tempestade não aconteceu essa queda de José, porque ele temia a Deus, irmãos. Porque ele era responsável com as coisas de Deus. Ele disse para ela, olha, tudo o teu marido deixou nas minhas mãos, mas você é a mulher dele e eu não tenho esse direito. Vai um lembrete para os casados, para homens e mulheres. Você não tem direito de pensar em outra mulher ou em outro homem. Não tem direito. Não tem, pode criar qualquer tipo de tempestade para ser perfeita. O teu temor a Deus, a tua aliança de casamento, o teu pacto de casamento te proíbe de você pensar em outro relacionamento. Te proíbe. Você não tem direito. Não tem direito a olhar nem insinuar. E tem direito sim, como um cristão, de evitar a aparência do mal. Quem pode dizer amém? Evite a aparência do mal, seja careta, seja até mal educado. Seja até mal educado às vezes, para você preservar a sua unidade no matrimônio. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque esse jovem aqui, muito inocente ele. Muito inocente. A mulher jogou o charme para ele e levou ele para a sepultura. Irmãos, a tempestade perfeita só não aconteceu com José, meus irmãos. Por que com Davi aconteceu? Por que com Davi aconteceu? Ele em casa, a mulher lá, ele gostou da mulher, a mulher também gostou dele. E ele, por que aconteceu? Porque a sua prepotência de rei diz assim, traz ela aqui que quero ver de perto. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele marcou a vida dele com esse pecado. Esse pecado, Deus perdoou, perdoou, mas as consequências. Vê os escritos dele. Enquanto eu me calei, meus ossos estavam apodrecendo. Mas quando eu confessei, o Senhor restaurou. Irmãos, tempestade perfeita. Jogador do São Paulo. Foi uma festa. Atenção, jovens.
Atenção, homens. Atenção, moças. Jogador do São Paulo, jovem. Poxa, joga no São Paulo, para mim é um cara que tem a carreira praticamente num bom caminho, num clube que está aí lutando para ser campeão. Aí a pessoa vai para uma festa. Ah, mas é proibido a festa? Claro que não. Mas diga-me com quem andas, eu lhe direi quem és. Quem com porco dorme, farelo come. Ele entrou numa encrenca. Não foi sábio. Não foi sábio. Ele entrou num lugar que todos eram seus inimigos. Porque se tivesse amigos ali, ele não teria morrido. Amém, igreja? Não teria morrido. Mas não tinha ninguém amigo. Todo mundo era inimigo. Todo mundo era inimigo. Irmãos, a tempestade perfeita. Então é bom que a gente reflita, porque às vezes a gente acha que a gente está cheio de razão nas coisas. É bom a gente refletir. O filho pródigo, quando saiu de casa, ele achou que tinha razão, achou que ia viver a sua vida do jeito que ele quisesse, e foi viver. E ele viveu de uma maneira resoluta, viveu de uma maneira que achava que o mundo é amigo. O mundo não é amigo. E amigo se constrói, não se acha de graça. Amigo, palavra fácil de... Alguém sabe o restinho aí? Nelson Gonçalves ou Orlando Silva? Hein? Retrô. O pessoal não está falando que retrô é moda? Eu sou da época de Orlando Silva, de Nelson Gonçalves, né? Ele tem uma música poética, até, amigo, palavra fácil de pronunciar, amigo, coisa difícil de encontrar. A Bíblia diz também que é difícil, a gente precisa construir. É construído, amigo é construído, passo a passo. Eu digo para os pastores jovens, não é? Você precisa de amigo. Quando eu ingressei no ministério, tem 3 amigos que andam comigo. E tem um que está um pouco afastado devido a ele estar em outra denominação, mas pastor Sebastião e pastor Oscar andam comigo desde que essa igreja começou. Desde que essa igreja. Eu conheço a casa dele, ele conhece a minha casa, a gente viaja juntos. Nós temos intimidades para abrir o coração e falar as nossas incertezas e os nossos acertos. Falar até de pecados. Irmãos, amigo se constrói. O filho pródigo achou que todo mundo era amigo. Mas quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. E ele teve vontade de comer a comida do porco. E ele disse, nem a comida do porco queriam me dar. Nem a comida do porco queriam me dar. Aí foi que ele caiu em si. Ele caiu em si porque estava fora de si. Porque às vezes as pessoas cometem as coisas porque estão fora de si. Jesus, meus irmãos, quando termina o Sermão do Monte, que é um sermão do Monte, todo crente devia ler, reler, porque é um sermão de relacionamentos. O Sermão do Monte é para ensinar a gente, sabe, a amar o outro, a se relacionar com o outro, a não falar mal do outro. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Cuidado, você está vendo a trave no olho do outro, você já olhou o céu? E o Eugênio, ele coloca assim, você está vendo a mancha no rosto do outro, você já olhou no espelho se não tem uma mancha maior? Não é? Então, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no 7. Importante mesmo você ler e refletir. Os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, eu, Jesus, vos digo, eu, Deus encarnado, digo, ame aquele que te persegue, ame os seus inimigos. Quando ele termina esse sermão, meus irmãos, relacional, quando ele termina, ele diz assim, e quem ouve esse sermão e pratica esse sermão, quem ouve esse sermão e sai da teoria,
É muito fácil fazer estudo bíblico sobre a Bíblia. É muito bom o estudo bíblico, mas se esse estudo não vem para o coração, é apenas um estudo. É apenas conhecimento. Conhecimento tem que ser usado através da sabedoria que a gente precisa. Ele diz, todos que ouvem e que praticam, é comparado a uma pessoa sábia, que edificou sua casa de uma maneira que as tribulações virão, as chuvas virão, as enchentes virão, e essa casa vai ser sacudida, mas ela vai ficar firme. Você já leu isso na Bíblia? Pois é. Na linguagem original, esse fazer, na linguagem grega, tem um nome que a pessoa juntou com outro e chama-se poeta. E aí o Eugênio fala, ele diz assim, o poeta pega as palavras e constrói algo lindo. E Jesus está dizendo, irmãos, pega o que eu te falei, faça algo lindo da sua vida. Construa algo lindo, construa relacionamento. Construa seu relacionamento com Deus, que é a prioridade, depois com as pessoas. Seja amigo do seu cônjuge, seja cúmplice do seu cônjuge, seja amigo dos seus filhos. Irmãos, a gente começa a amizade, não é de fora, não é da soleira para fora, não, é dentro de casa. Tem pais que não são amigos dos seus filhos, tem filhos que estão confessando lá fora e não confessam dentro de casa. Tem filhos que estão com o coração de pessoas lá do mundo, tomou o coração do seu filho, porque você deixou o vazio, e alguém entra quando tem vazio. Jesus diz, construa algo eterno, com as palavras que vocês ouviram de mim. Porque se vocês construírem, sair da teoria, sair do nominalismo e vir para a prática, não é? Ontem estava falando aqui, a gente fala de oração, mas ninguém ora. Um pastor falou, coloque só cultos de oração na igreja. É uma forma de esvaziar a igreja. É uma pena. Mas às vezes eu quero concordar com ele. Porque as pessoas não querem orar. Existem segmentos hoje que as pessoas estão comemorando coisa do mundo, aí enche de pessoas. Enche de pessoas para comemorar o que é mundano, só bota uma capa. Pô, irmãos, eu posso pegar uma mentira e colocar chocolate por fora, mas irmãos, por dentro vai ser mentira. Eu preciso ter consciência que é mentira. E tem um monte de crente evangélico acompanhando essas ondas emocionalistas, que não muda a vida de ninguém. O que muda é o poder do evangelho que está aqui, ó. Não é métodos. As pessoas estão deixando as doutrinas básicas da fé e estão abraçando métodos. Ah, mas só tem que ver o método. Eu falei, eu não preciso, eu já conheço os métodos. Os médicos são humanos. Não podemos nos abster das doutrinas básicas, que é oração, que é fé, que é amar o próximo. Não podemos. Nada pode substituir isso, nem o teu serviço, que a pessoa abraça o serviço, não, eu estou fazendo para Jesus, abraça o serviço e faz, e quebra a palavra, e quebra princípio, e quebra liderança, mas eu estou fazendo, eu estou trabalhando, está em pecado, está se ocupando para esconder o quê? Tem pessoas se ocupando demais para esconder o quê? Tem alguma coisa para esconder, tem alguma coisa para ocultar. Irmãos, ande com sábio, e você vai ser mais sábio. Não ande com insensato, porque vai dar ruim. Vai formar a tempestade perfeita, vai formar algo ruim. Jesus disse, os meus ensinos, você tem que usar como um poeta, usa a palavra e faz aquela linda poesia. E claro que ele falou na construção, porque é uma construção. A pessoa que pega as palavras e constrói um poema, ele está construindo também. E Jesus fala que essa construção vai ser a prova de tempestade. Tem muita gente na teoria. E teoria, meus irmãos, Deus filosófico, Deus romântico. Ah, irmãos, o Deus das canções românticas, sabe? Se a gente pegar as canções de hoje e colocar para ser analisada ao pé da letra, as pessoas, nenhuma delas, meus irmãos,
São canções emocionalistas. E às vezes foram compostas por pessoas que não têm nada a ver com Deus. Infelizmente. E a gente cansa. E a gente cansa de cantar. Eu me rasgo. Rasgo o quê? Ah, se rasgasse de verdade. Ah, se rasgasse de verdade. Porque eu tenho dúvida. Tem dúvida. Se rasga de verdade. A igreja seria outra. A igreja seria outra. A igreja seria aquela igreja que quando você falasse assim, amanhã é oração, vinha mais gente do que viria no tempo normal. Não rasga nada. É só efeito de frase. Porque os poetas de hoje, meus irmãos, estão querendo vender. Vender o que satisfaz o ego. O que satisfaz o hedonismo, a carne. Porque eu me rasgo, eu me emociono. Mas quando cruza a porta ali, o Flamengo ganhou ou perdeu? A pessoa diz que conversa meia hora com a pessoa na fila, a pessoa não cita um versículo bíblico. A pessoa não fala um princípio de Deus. Só fala do Bolsonaro, é isso, é aquilo. Buscar a sabedoria envolve as decisões da nossa vida, casamento, profissão, empreendimentos. Irmãos, mas a maior decisão, a maior escolha é fazer de Deus nosso Pai. A maior escolha é Deus ser nosso Pai. É nosso Abba, nosso Papai. E Ele só é nosso Abba se Jesus for nosso Senhor. É condição sine qua non. Se Jesus não é Senhor da nossa vida, Deus não é nosso Pai. Deus não é nosso Pai. Jesus disse, se não vier a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas querem a vida de Cristo. O poder de Cristo. O poder de Cristo para curar. O poder de Cristo para amar. As pessoas querem, mas a pessoa não quer o caminho de Cristo. Porque o caminho de Cristo é de cruz. É caminho de negação, as pessoas não querem. Mas começa ele dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A gente quer a vida, mas não quer o caminho. Porque caminho é estreito, é difícil. Então a maior escolha tem que ser Jesus, precisa ser Jesus. Quando Pedro fez aquele discurso inflamado, movido pelo Espírito, Pedro, movido pelo Espírito, fez aquele discurso inflamado. As multidões, diz que tinha 3.000 pessoas, começaram a dizer, que faremos? O que vamos fazer? Como vamos fazer? Aí Pedro diz, arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o que a igreja precisa, que nós precisamos, é se arrepender. Quantas vezes forem necessárias. Aliás, arrependimento é uma matéria para ser vivida a cada dia. Porque se arrependimento é mudança, nós precisamos mudar toda hora. A partir de Deus e a partir da palavra, nós precisamos ser transformados. A partir de Jesus, nós precisamos ser transformados. Há sempre algo a ser transformado em cada um de nós. A obra ainda não acabou. Que o Senhor nos ajude. Ande com sábio, você vai ser sábio. Não ande com insensato, que vai dar ruim. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, a gratidão, Pai. A gratidão a Ti. Para o Senhor encher o meu coração. Não daquilo que eu quero, mas daquilo que a Tua palavra, aquilo que o Teu Espírito tem me motivado a trazer reflexão que reflitam no contexto de vida de cada um de nós. Pai querido, ajuda-nos, a todos nós, a construir
relacionamento saudável, a começar contigo, Pai. Que a gente possa se aproximar de Ti. A gente possa se aproximar do nosso papai a cada manhã. Aproximar com gratidão. Aproximar com reverência. Aproximar pedindo a Ele: Deus, me ajude a Te adorar. Porque até a motivação para adorá-lo vem dele mesmo. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. São todas as coisas. Ó, profundidade de riqueza e de conhecimento. Por isso, Pai, nós precisamos da Tua ajuda para sermos cristãos relacionais, construindo amizades, Senhor, tendo influência positiva na vida de outras pessoas. E, Senhor, nos aproximando da sabedoria, nos aproximando daquilo que é melhor, Pai. Ajuda que nossos lábios possam ser lábios, como diz Isaías, um lábio erudito, um lábio que pronuncie coisas boas, que a gente possa levar a boa palavra ao cansado, levar a boa palavra àquele que está em dúvida, que a gente possa estender a nossa mão para aquele que está no chão. Pai querido, tem misericórdia de nós, ensina-nos a orar, dá-nos, Senhor, como cristãos, uma agenda, Senhor, que a gente possa cumprir a cada dia, Senhor, não de maneira religiosa, mas de uma maneira prazerosa, que a gente separe tempo para estar com Deus, os cônjuges possam estar juntos em oração, as famílias possam estar juntas em oração. Pai querido, dá discernimento para cada um de nós, para sermos aqueles que fazem pontes, não aqueles que derrubam pontes. Não queremos ser aqueles que constroem barreira entre pessoas, mas queremos ser pessoas construtoras de pontes, Senhor. Dá-nos sabedoria para isso, para que a gente possa, com nossas palavras, nós apagarmos incêndio, em vez de nós colocarmos mais incêndio. Em vez de nós colocarmos mais lenha, Senhor, que a gente retire a lenha, Senhor. Que a gente seja, Senhor, pelo Espírito Santo, através do domínio próprio, que a gente possa, Senhor, levar sabedoria aonde não tem sabedoria, levar amor, levar, Senhor, o caminho da fé, que é o caminho, Senhor, das grandezas de Deus. Ministra sobre nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos Jesus como nosso Senhor. É aquele que manda, e nós precisamos obedecer e precisamos ser submissos, porque não existe autoridade em nenhum homem que não tenha submissão. A submissão é o primeiro degrau, Senhor, de um líder, é o primeiro degrau de um cristão, é a submissão, a obediência, Senhor. Ajuda, Senhor, a tua igreja, ajuda-nos, Senhor, a não esquecermos que precisamos orar, porque a oração, ela oxigena o nosso espírito e a nossa alma. Senhor, trata conosco nesta manhã. Vamos estar de pé.